Olá pessoal, vamos corrigir aqui mais 5 exercícios agora referente à aula 53, onde nós aprendemos sobre o encapsulamento dos nossos atributos e ali usando os métodos acessórios, o getter e setter, para a gente poder inicializar um atributo e também conseguir exibir o valor de um atributo. E a gente tem duas classes aqui nesse primeiro exercício, né, a classe B e a classe A. A classe B tem um private int b, que é uma variável privada. A gente tem um método get, que está pegando esse atributo b e está devolvendo o valor de b, dando return b. A gente tem um método setter, que como parâmetro a gente está passando um argumento do tipo inteiro, né? Ou seja, na chamada desse método a gente é obrigado a passar um valor. E this.b, ou seja, o meu atributo b vai receber b que a gente vai passar na chamada desse método. Então beleza, classe A gente tem um método principal, ok? E aqui a gente está chamando newb.setB e a gente inicializa a variável b, ok? Logo, a gente imprime o valor de b. newb.getB. A gente inicializa, dá o valor 5 e logo a gente imprime o valor de b. Só que existe um problema nessa chamada aqui, nessa chamada do método set e get. Quando a gente chama o newb.setB, a gente criou aqui uma instância. Newb, criamos uma instância. Quando a gente chama novamente newb aqui dentro, a gente criou uma outra instância. Ou seja, a gente inicializou a variável b. A gente inicializou a variável b nesse objeto. Em outro objeto, a gente tentou pegar o resultado, né, o retorno dessa variável b. Então, como são objetos diferentes, eles não vão conseguir se entender ali, eles estão em espaço de memória diferente. Então, quando a gente dá um newb.getB, ele vai compilar e vai imprimir 0. Eu vou lá para o Eclipse para mostrar mais ou menos o que acontece. Nós estamos aqui com o exemplo do exercício anterior. Se a gente mandar imprimir a inicialização do set nome, né, que foi Mark Roger, e a inicialização do set idade, e a gente imprimiu. Ele vai imprimir o nome Mark e vai imprimir 29. Então, se a gente exibir aqui, Mark 29. Por quê? A gente está usando a mesma referência para inicializar e também para pegar aquele valor. Agora, quando a gente cria uma outra referência, por exemplo, eu criei aqui pessoa 1, que é uma outra referência, um outro objeto, o que acontece? Se eu por acaso vir aqui no set nome, inicializar com essa referência aqui, e depois com uma outra referência, pessoa 1, que é esse objeto aqui é um e esse objeto aqui é outro, tentar com outro objeto tentar pegar aquele valor, o que vai acontecer? O valor que ele vai pegar é o valor default daquela variável. Vai pegar o null, ele vai vir aqui e vai pegar um null. Ok? Então, se a gente executar nesse momento, null 29. É isso que acontece. Se a gente usar a mesma referência da memória e executar, aí sim ele vai conseguir pegar. E a mesma coisa que acontece no exercício. Nesse objeto aqui, ele inicializa e ele chama cria outro objeto na memória para chamar getB. Quando ele pega getB, ele pega o valor default de b, que como ela não foi inicializada, o valor é 0. Logo ela vai compilar e vai imprimir 0. Se a gente analisar a opção correta, agora a gente vai para o exercício B. O exercício B é bem parecido com o anterior, né? A classe B aqui é praticamente idêntica, na verdade é idêntica. Agora, na chamada aqui dos métodos é que tudo acontece. A gente criou um objeto e esse B aqui está fazendo referência ao objeto B. Ok, então b.setB a gente inicializa b com 5 e a mesma referência que é b chama o método getB. Aí sim, quando a gente compilar, ele vai imprimir
o número 5, que foi o número que foi inicializado aqui. Então, se a gente analisar, está aí a opção correta, a gente vai para o exercício de número 3. O exercício de número 3 também bem parecido com o anterior, mas na classe B ele tem um detalhezinho. Aqui é um private int b, ok, igual no anterior. Aqui também esse método get que está pegando o b, né, esse atributo b que está privado e vai dar um return b, que também está idêntico ao anterior. E aqui a gente tem um detalhe que pode passar desapercebido. A gente deu um public void setB e a gente chamou aqui como parâmetro um valor, um argumento inteiro, né? A gente vai ter que, na chamada desse método, passar um valor inteiro, ok? Agora aqui, aqui a gente, o problema é aqui. Eu vou tentar simular isso lá no Eclipse para a gente entender o que está acontecendo aqui. Deixa eu ir lá para a nossa IDE. Deixa eu voltar aqui. O que está acontecendo ali é o seguinte. Eu vou pegar aqui idade. Deixa eu tentar aqui. Lá está assim. Vamos lá. Está assim. Int i, que vai ser passado na chamada do método, vai ser atribuído a ele mesmo. E então esse int i vai se atribuir, que é esse camarada aqui, vai ser atribuído aí, que é essa variável, ou seja, esse valor ele não vai sair daqui. Diferentemente se eu colocasse, por exemplo, aqui this.idade, ou seja, aí sim eu estou atribuindo ao atributo idade, a minha variável idade. Quem é a minha variável idade? É essa aqui. Deixa eu botar um private aqui. Essa aqui é a minha variável idade, né? Não é uma variável local. Eu estou me referenciando com o operador, com a palavra-chave this e ponto, que deixando de uma forma bem clara que essa idade aqui é o meu atributo, esse cara aqui em cima. Agora, se eu por um acaso fizer isso aqui, idade, e aqui, por exemplo, eu chamar de idade, e aqui também de idade, ele vai ficar no escopo local, ou seja, esse valor não vai sair daqui e muito menos vai ser atribuído ao meu atributo, né? Então é isso que está acontecendo lá. Deixa eu voltar aqui como estava. Então B vai ser atribuído a B, que vai ficar nesse escopo local aqui e não vai sair daqui. Não vai dar erro, mas não vai sair desse escopo local aqui do setB. Ok. Então quando a gente cria um objeto e a gente chama a referência desse objeto, mas o operador ponto inicializa B, ele vai ficar nesse mundinho aqui, não vai sair daqui. Tudo bem. E logo depois embaixo, a gente chama a variável de referência, operador ponto, e chama o retorno de getB. Quem é o retorno de getB? É esse return B aqui. Quem é B? É essa variável que não foi inicializada. Qual o valor default para uma variável que não foi inicializada? 0. Então, compila e imprime 0. A gente vai analisar. Opção correta, a gente vai para o penúltimo exercício. Bom, no quarto exercício a gente tem aqui uma classe B, uma classe B e aqui também uma classe A, tá? Ok? A gente tem um int B, que não é um atributo privado, tudo bem, ok? A gente tem aqui um método setB, que a gente está passando como parâmetro B, e a gente vai atribuir B a B, ou seja, vai cair naquele esquema de escopo local, né? A gente chamou aqui B.setB, então esse valor 5 não vai sair desse escopo local. Não vai ter problema, vai compilar, porém vai continuar nesse escopo local. O valor 5 não vai ser atribuído ao meu atributo aqui em cima, essa variável de instância. Desculpa, esse atributo aqui, né? Vai ficar no escopo local. Tá, tudo bem. Chamamos aqui e aqui a gente imprime B. Aí cabe perguntar a você, quem é esse primeiro B? Esse primeiro B é essa variável de referência que está apontando para o objeto B. Tudo bem. Ponto B. Quem é B dentro do objeto B? B dentro do objeto B é esse camarada aqui que não foi inicializado. Logo, se não foi inicializado, é um atributo, qual o valor default? É 0. Então,
compila e imprime 0. A gente vai analisar. Aí a opção correta, a gente vai para o quinto exercício e último. E o último exercício, a gente vai ter que interpretar esse exercício, né, que acaba ficando um pouco confuso, mas vamos lá. A gente tem aqui uma classe B, embaixo uma classe A. Aqui a gente tem um atributo B, né, tipo inteiro, final e private, ok? Não tem problema nenhum, nós podemos usar todos esses modificadores. Logo nessa linha aqui, a gente criou um construtor da classe B. E esse construtor vai receber como parâmetro um número inteiro, tudo bem? E a gente vai atribuir, quando a gente chamar esse construtor e passar esse número inteiro, ele vai ser atribuído a this.b. Quem é this.b é o meu atributo. Então, ok, até aí tudo bem, não tem problema nenhum. Logo embaixo a gente tem o método get, que a gente está pegando getB e retornando B. Logo, se a gente está pegando getB e retornando B, qual o valor de B? Né? O valor de B vai ser o valor que a gente vai passar aqui na chamada do construtor. Então a gente vai retornar B quando a gente chamar getB. E a gente tem o método set. O método set ele vai receber como parâmetro o número inteiro, só que vai cair naquele mesmo problema, né? O número que vai ser passado aqui pelo parâmetro vai ser atribuído a ele mesmo e vai ficar nesse mundo aqui e não vai sair daqui, né? Não existe aqui um this.b, né? B e B, variável local, variável local, variável local, né? Não vai sair do escopo local, vai compilar, mas ele vai ficar nesse mundinho aí, vai ficar dentro desse método. E aqui é que tudo acontece. A gente cria aqui um objeto, logo a gente chamou o construtor de B, a gente foi obrigado a passar um número inteiro, 10, sem problema. E para onde que foi esse 10? Vamos lá. Esse 10, aqui a gente tem um construtor, ele foi atribuído ao meu atributo B. Então, meu atributo B vale 10, porque eu passei 10 aqui na chamada do construtor, e aqui a gente ia atribuir a this.b, logo B agora está valendo 10. B.setB igual a 5, recebe o valor 5. Ok, esse camarada aqui. Lembrando que isso é uma variável local, isso é uma variável local, isso é uma variável local. Então, o valor 5 vai ficar nesse mundo aqui, não vai sair daqui. E aqui a gente imprime b.getB, que é esse camarada aqui. Agora, esse método getB está dando return B. Quem é B? B é o meu atributo, que é esse camarada aqui. Quanto que vale o meu atributo? Vale 10. Logo, se a gente analisar a resposta aqui, compila e vale 10, imprime 10. Se a gente analisar, e tá aí, resposta correta. É um pouco confuso, mas o legal é a gente ler sempre linha a linha, sabe? Ver o que está chamando, para onde está sendo atribuído o valor, e a gente não consegue, a gente não erra assim. Se você começar a olhar lá em cima, depois olhar lá embaixo, depois ir para o meio, você se perde no código e não consegue achar a resposta. Vou ficando por aqui, grande abraço e até a próxima aula.